Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula sobre lipídios para as turmas de primeiros anos, do Instituto Federal da Paraíba, campus Campina Grande. Lembrando a vocês que o grupo dos lipídios corresponde ao segundo grupo de compostos orgânicos que a gente está estudando, né? O primeiro grupo de compostos orgânicos foi o grupo dos carboidratos. Agora vem o grupo dos lipídios. E aí eu gostaria de começar fazendo exatamente uma discussão com vocês a respeito do conceito, o que vem a ser um lipídio, né? Então a gente costuma dizer que os lipídios são moléculas orgânicas formadas normalmente por ácidos graxos, que são ácidos, que apresentam uma cadeia longa, normalmente com 10 carbonos na cadeia em diante, e um tipo de álcool. Então normalmente um lipídio é assim, ele é um ácido graxo, um ácido de cadeia longa e um álcool na sua composição, Que características um lipídio tem? Então, na realidade, a gente costuma dizer que o que melhor vai definir um lipídio seriam suas características, Então, primeiramente, são insolúveis em água. Então, você vai ver se você misturar um lipídio, vamos dar um exemplo aqui como óleo, Ele não vai conseguir se misturar em água, Ele não é solúvel em água. Mas eles são solúveis em solventes orgânicos, como álcool, éter, clorofórmio, benzina e outros compostos orgânicos, solventes orgânicos. Então, em água eles são insolúveis, mas nesses outros solventes eles conseguem ser dissolvidos. E normalmente eles apresentam uma coloração esbranquiçada ou então amarelada. Normalmente as gorduras, vamos supor, banha de porco, tem aquela coloração esbranquiçada, pode também ter uma coloração amarelada, às vezes você pega uma carne com muita gordura, uma concentração muito grande, aí tem aquela coloração amarelada, Então, ou ela tem uma coloração esbranquiçada ou amarelada. Então, essas seriam as características básicas de um lipídio, Que funções um lipídio desempenha no nosso corpo? Então, vocês vão ver primeiramente que a função estrutural. E aí o que significa uma função estrutural? É quando aquela substância ela participa da formação de alguma estrutura, de alguma parte do corpo de um ser vivo, Então a gente teria como exemplo aqui os chamados fosfolipídios, que estão presentes nas membranas das células. Então as células animais, vegetais, de qualquer ser vivo, eles apresentam uma membrana, que vai apresentar na sua composição um lipídio chamado fosfolipídio. Eles também têm função energética, de reserva energética. Até é bom frisar essa história, porque quando a gente está no dia a dia, consumindo a nossa energia no trabalho do dia a dia, essa energia vem dos carboidratos. Mas quando a energia dos carboidratos ela acaba, a gente não tem mais carboidrato disponível para quebrar e produzir energia, a gente utiliza a energia na forma de lipídios, E quais são os lipídios que normalmente são utilizados como fonte de energia? Então, teria os óleos e as gorduras. Os óleos são muito comuns a gente encontrar em sementes de vegetais, Normalmente é esse óleo, minha gente, que fornece energia para o embrião que está ali dentro da semente. E a gordura, a gente observa, normalmente ela fica armazenada no tecido adiposo, dos animais, que é aquele tecido armazenador de gordura. Então, só um detalhe, minha gente, a gordura é um tipo de lipídio, são aquelas substâncias que a gente utiliza imediatamente após a gente utilizar os carboidratos. Aliás, a gente costuma usar carboidrato em primeiro lugar e em segundo lugar gordura. Em último caso, a gente utiliza proteína, mas proteína, vocês verão posteriormente, elas não têm função energética, vamos dizer assim, como função principal. Elas podem ser usadas como fonte de energia, porém numa eventualidade. Então, primeiramente seriam os carboidratos, depois os lipídios, e aí os óleos e as gorduras seriam exemplos disso, Isolante térmico. É interessante destacar aqui para vocês que a gordura presente no corpo, dos animais, ela serve para proteger o corpo contra a perda excessiva de calor. É muito importante naqueles animais que vivem em climas frios, Então vocês vão ver que a gordura presente na pele dos animais, ela é muito importante para proteger o corpo do animal contra o frio. É como se você pudesse comparar a gordura a uma espécie de agasalho, Um agasalho que vai proteger o corpo do animal contra a perda excessiva de calor. Então, animais que vivem em ambientes muito frios costumam ter grande quantidade de gordura. O que acontece com a foca,
com leão marinho, com pinguim, com as baleias, né? Grande quantidade de gordura para proteger o corpo do frio, né? E vocês verão que é possível a gente identificar, vamos supor, um animal, se ele é de clima frio ou de clima quente, através da quantidade de gordura que ele tem na pele, tá certo? Então é possível a gente perceber a gordura como uma característica que vai proteger o animal na perda excessiva de calor. É importante também destacar para vocês que pessoas que têm grande quantidade de gordura no corpo tendem a sentir menos frio, porém mais calor, porque a gordura impede essa perda de calor, né? Já pessoas com menos quantidade de gordura no corpo, é o contrário, tendem a sentir mais frio, né? E, porém, menos calor, né? Eles têm mais facilidade de perder calor para o ambiente, né? Então, a gordura também tem essa função de isolante térmico. Uma outra função é de isolante elétrico. Vocês verão que a membrana do axônio, né, que é uma parte do neurônio que transmite o impulso nervoso, ela é envolvida por uma substância que é um lipídio. Essa substância é chamada de bainha de mielina, é um fosfolipídio, né, parecido com aquele da membrana plasmática, só que nesse caso aí a função da bainha de mielina é impedir a dispersão do impulso nervoso. Essa bainha de mielina ela faz com que o impulso nervoso ele ocorra numa velocidade muito grande. Só para vocês terem uma ideia, minha gente, o tempo que leva a uma resposta nervosa ocorrer é muito rápido, né? Imagine você botou a mão numa superfície quente, imediatamente você tira a mão daquela superfície quente, né? Para vocês terem uma ideia, esse estímulo ele foi até a medula nervosa e a medula nervosa comandou que você retirasse a mão. Tudo isso em milésimos de segundo, né? Então, essa rapidez está relacionada exatamente a essa bainha de mielina. Atua como isolante elétrico. É como se a gente pudesse comparar um fio, o cobre, né, do fio, né, a parte metálica do fio seria o axônio do neurônio, e aquela capa que envolve seria a bainha de mielina, né? Da mesma forma que a capa isola o fio, a bainha de mielina isola o axônio. Tem também função impermeabilizante, isso aqui é bem interessante, gente, porque ele vai impedir a perda excessiva de água. Vocês vão ver que as ceras e as gorduras atuam aí, né? A cera estaria relacionada a impedir a perda de água. Vocês pegam, vamos supor, uma maçã, a casca de um fruto, né, como a maçã, aquele brilho da casca tem a ver exatamente com uma cera, que impede que aquele fruto perca água. As folhas das plantas, né, de ambientes secos costumam ter grande quantidade de cera para impedir essa perda de água. Imagina uma planta da nossa região, né, do semiárido, da nossa caatinga, elas apresentam uma grande quantidade de cera, né, para impedir essa perda de água. Essa cera também que a gente tem no ouvido, né, ela também, de certa forma, protege o nosso ouvido contra a entrada de água e também contra a ação de bactérias, né? A abelha, quando ela enche o favo de mel, ela fecha o favo de mel com a cera, exatamente para evitar que a água ela venha molhar e estragar, né, o mel que está sendo produzido dentro da colmeia. Então, além da cera, também tem a gordura. Só uma curiosidade, gente, naquela região da cloaca da galinha, que é aquela parte terminal do tubo digestivo, né? Que a gente costuma observar por onde a galinha ela põe o ovo, né? É a chamada cloaca. Existe uma glândula que secreta uma grande quantidade de gordura. Essa glândula, secretando essa gordura, o animal costuma espalhar essa gordura com o bico nas penas para impermeabilizar as penas. Então vocês imaginem, isso é muito importante para aquelas aves aquáticas, né? Passando o óleo nas penas, elas conseguem mergulhar e não encharcar as penas. Então essa função impermeabilizante ela é muito importante também para os animais, né? Sobretudo aquelas aves aquáticas, né? Uma outra função seria o amortecimento de choques mecânicos. Uma função bastante importante, que é diminuir o impacto sobre os órgãos. Ao redor, gente, do nosso tórax, do nosso abdômen, né, do nosso peito, da nossa barriga, existe uma grande concentração de gordura, porque é aí que estão os nossos órgãos vitais, né? Claro que com exceção do sistema nervoso central, que está na cabeça, né? Cérebro, cerebelo, bulbo, ponte, todos os nossos órgãos vitais estão aqui no nosso tronco, que é essa região de fusão do nosso tórax, né, do peito, com o nosso abdômen, que é a nossa barriga. Então, nessa região é onde costuma se concentrar grande quantidade de gordura. Não é à toa que quando a gente engorda,
essa é a região que maior concentra a nossa gordura, né? Ela serve para diminuir o impacto sobre os nossos órgãos. Pequenas pancadas sobre o nosso tronco, né? Nosso tórax, nosso abdômen, são amortecidos, né? Exatamente por essa gordura, né? Que está aí acumulada. Então a gordura entra aqui com também essa função. Veja aqui que eu já falei da gordura na função de reserva energética, na função aí, né, de isolante térmico, de amortecer choques. Então veja que a gordura ela é muito importante. O grande problema é quando a gordura está em excesso no nosso corpo. Mas a gordura ela é essencial sim para o nosso organismo, né? Função reguladora. Toda vez que a gente fala em uma substância de função reguladora, significa dizer que aquela substância está ora estimulando, ora inibindo alguma função. Então ela é como se você imaginasse um registro de água, uma torneira, né? Em que você abre, aumenta a vazão de água, você diminui a vazão de água, então seria uma forma de você regular as funções do nosso corpo. Alguns hormônios são lipídios, né? Como é o caso dos hormônios sexuais, hormônios como o estrógeno, a progesterona, a testosterona. Os hormônios corticoides, que eu acho que vocês já ouviram falar, são hormônios utilizados no controle de algumas infecções alérgicas, né? Muito utilizado também como substância anti-inflamatória, né? E as vitaminas lipossolúveis, que eu coloquei aqui, que vitaminas K, D, E e A, né? Essas 4 vitaminas, K, D, E e A, são lipídios. E assim como os hormônios, né, vão atuar regulando as funções do nosso corpo. E a parte, vamos dizer assim, que costuma ser final no conteúdo lipídio, é um assunto relativamente pequeno, é o assunto sobre classificação dos lipídios, né? Então aqui tem um esquema da classificação, onde a gente divide assim: lipídios simples é aqueles que têm só 3 elementos na sua composição, carbono, hidrogênio e oxigênio, então tem ali embaixo C, H e O, né? E os lipídios complexos, que são aqueles que têm carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos. Um exemplo disso, o fósforo, né? Que vai formar o radical fosfato, né? Os hormônios, os lipídios simples, eles podem ser glicerídeos, que é o que acontece com os óleos e as gorduras, que a gente distingue aí, né? Os glicerídeos, óleos e gorduras pelo estado físico, né? Na temperatura ambiente. Os óleos são líquidos, né? Na temperatura ambiente, e as gorduras são sólidas na temperatura ambiente. Os cerídeos, que é o exemplo das ceras, né? Que a gente já comentou anteriormente, e os chamados esteroides. Alguns também costumam classificar os esteroides como sendo os lipídios especiais, esteroides ou esterídeos, né? Aí a gente cita aqui o colesterol, as chamadas lipoproteínas HDL e LDL, só uma curiosidade. HDL e LDL, gente, são siglas que estão relacionadas a proteínas que transportam colesterol no nosso sangue. O HDL costuma ser chamado de bom colesterol, porque ele retira do nosso sangue o mau colesterol, que é o LDL. O LDL é chamado assim de mau colesterol porque ele representa, por ter uma baixa densidade, né? Ele representa um risco, né, ao nosso sistema cardiovascular. Ele pode provocar doenças cardiovasculares, né, principalmente infarto, né? Infarto do miocárdio, que é exatamente a morte dentro do músculo cardíaco. Carotenoides, como exemplo, a gente citaria aí os carotenoides de cor amarela, né, ou de cor alaranjada, que a gente vai ver no mamão, na cenoura, né, de cor amarelada no melão, na laranja. Então, são, na realidade, lipídios que atuam como pigmentos. Os carotenoides atuam como pigmento, né? Terpenos, que são lipídios que apresentam um odor muito forte, muito característico, e normalmente os terpenos estão presentes nos chamados óleos essenciais. Então você pega um óleo de eucalipto, né? Aquele cheiro do óleo de eucalipto, da citronela, de pinho, de várias outras substâncias. Todos esses óleos que tem esse cheiro, né? Aquele cheiro da laranja, da casca da laranja, tudo ali são terpenos, né? Esses terpenos são óleos que apresentam um odor muito forte, muito característico, né? As vitaminas lipossolúveis, que eu já falei para vocês, né? E os chamados hormônios corticoides. Os fosfolipídios, né? A gente citaria aqui os que estão presentes na membrana plasmática e na bainha de mielina, que a gente chama também de extrato mielínico, né?
Essa parte de classificação, gente, é a parte que finaliza o assunto de lipídios. É um assunto pequeno, né? E eu vou pedir para que vocês fiquem atentos, que eu vou postar esse vídeo no YouTube, vou mandar o link para vocês. Também vou mandar essa apresentação em PowerPoint e essa mesma apresentação em PDF. Então amanhã vocês terão acesso a essa aula, né? E aí esse material será disponibilizado para vocês posteriormente, tá certo? Então, vocês fiquem atentos para receber esse material, tá bom? Então, boa noite para vocês e amanhã vocês receberão esse material.